Lucas, capítulo 6. Fazer a leitura do mesmo texto, irmãos, do versículo 17 até o versículo número 26. A gente vai se deter no versículo 20 ao 26, mas vamos ler a partir do verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nos dá clareza, meu Pai, de entendimento para que possamos compreender a Tua Santa Palavra, Pai. Mas, meu Deus, nosso problema é muito mais do que apenas um problema intelectual, Senhor. Que o Senhor possa nos dar também um coração, Pai, disposto a obedecer, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nos faça não rejeitar os Teus mandamentos, Pai, a Tua lei, o Teu Santo Evangelho, meu Deus. Mas que possamos desejar aprender dele cada dia mais, Senhor. E possamos ser transformados, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho é um paradoxo. Né? A gente vê isso nas palavras do próprio apóstolo Paulo, né? Quando ele diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Né? São palavras que, se a gente for pensar em si mesmas, não faz muito sentido. Né? Mas quando a gente analisa no contexto da vida humana, no contexto do Evangelho mais especificamente, a gente vê que é a única forma de sermos fortes é sermos fracos. A única forma de que nós possamos estar cheios de Deus é se nós estivermos vazios de nós mesmos. E a gente vê que esse é o âmago, é o centro, é o coração do que Jesus tem ensinado aqui no Sermão do Monte, que ele começa com esse texto aqui. Jesus ele escolheu os seus discípulos no texto anterior, ou seja, ele organizou ali a liderança da igreja, né? Dentre os seus discípulos ele escolheu os 12 apóstolos, e agora então ele, para as multidões, mas mais focado, mais direcionado, mais preocupado com os seus discípulos, ele vai passar a ensiná-los. Ele vai passar a ensiná-los como que eles devem viver. E nós vimos, irmãos, que o versículo 17 até o versículo 19, eles vão nos ensinar sobre como que é o perfil daqueles que buscam o Senhor verdadeiramente. A gente vê que são pessoas, irmãos, necessitadas. Pessoas que reconhecem as suas necessidades e pessoas que reconhecem que Jesus Cristo é o único que pode trazer uma solução real para os seus problemas. Vejam, quem foi buscar o Senhor, irmãos? Gente de toda parte, nos é dito, muitos dos seus discípulos, né, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, ou seja, até de pessoas de fora de Jerusalém, do povo de Deus, de Israel, eles viam e eles ouviam e eles eram também curados. Eles vinham para ouvir ao Senhor e também para serem curados. Ou seja, eles vinham para aprender e para que também eles pudessem ser transformados por aquele ensino de Cristo. Né? Jesus ele falava e ele curava as pessoas, mostrando que você, para ir até lá, até ele, você tem que entender que a sua necessidade é completa dele. Você precisa aprender dele e você precisa ser transformado por ele. A gente vê que ele expulsa muitos atormentados por espíritos imundos. Ele curava esse tipo de pessoa e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder
e curava a todos. Veja, é um desespero, um sentimento de desespero que as pessoas precisam ter para que elas possam buscar Cristo verdadeiramente, irmãos. As pessoas estavam ali, uma querendo passar por cima da outra, talvez, para poder tocar o Senhor Jesus, para pelo menos tocar. Tem um sentimento de desespero que eles tinham, para que eles pudessem realmente encontrar com Cristo e serem transformados por Ele. A gente vê João Batista falando mais na frente, né, a respeito disso, né, Jesus, perdão, falando a respeito de João Batista, e ele diz um pouco também a respeito disso, a gente vai ver mais na frente no Evangelho, que ele diz que o Evangelho é tomado por violência. Está falando desse sentimento de desespero, irmãos, que nós devemos ter na busca pelo Senhor. E se a gente for buscar o Senhor, irmãos, como se estivéssemos buscando qualquer outra coisa, é uma demonstração de que a gente ainda não entendeu o Evangelho. A gente não vai para o Evangelho, a gente não vai ouvir a Cristo, irmãos, simplesmente para aprender algumas coisas novas, mas é pela necessidade que temos de que toda a nossa vida seja transformada pelo Evangelho. Então, ele começa a falar, a se dirigir, então a ensinar. O ensino de Cristo é nos declarado aqui a partir do versículo 20 até o versículo 26, e nós já meditamos nesse texto na semana passada. Só que o que eu queria mostrar para os irmãos, abordar de uma forma diferente, é que, se a gente parar para perceber, irmãos, é uma estrutura aqui que Jesus está trazendo no seu ensino, nessa primeira parte, nessa introdução do sermão, que é o sermão do monte, que a gente encontra lá em Mateus, e aqui em Lucas é chamado de o sermão da planície, mas em resumo é o mesmo ensino, e provavelmente foi ensinado na mesma ocasião, mas Mateus ele deu ênfase em algumas coisas, e Lucas deu ênfase em outras coisas. E a gente vê então aqui que Jesus ele traz essa estrutura de bênçãos, ele fala do versículo 20 até o versículo 23, sobre os bem-aventurados, e do versículo 24 até o versículo 26, ele vem trazer uma estrutura de maldição. Ele vem falar então, ai, para aqueles que não se conformam com o caráter que Cristo quer, que Cristo implanta nos seus discípulos. Se a gente for olhar, irmãos, no contexto de toda a Bíblia, toda a revelação, o que é que isso quer nos dizer? Veja, Jesus está trazendo um ensino em que ele traz bênçãos e ele traz maldições. Isso aqui se encaixa perfeitamente, irmãos, naquilo que a gente sempre tem falado muito a respeito aqui na igreja, que é sobre a doutrina da aliança. Que é a doutrina da aliança, irmãos? É a forma que a Bíblia ela se revela a nós. Né? Se a gente fosse parar para pensar, até o próprio nome, né? Antigo e Novo Testamento, eles se adequariam muito mais se o nome fosse Antiga e Nova Aliança. Né? Só que já pegou e vai ficar, então, Antigo e Novo Testamento. Mas a estrutura da Bíblia é uma estrutura de aliança. É uma aliança, porque a aliança ela tem validade a partir do momento que ela é estabelecida. O testamento apenas a partir do falecimento daquela pessoa que fez o testamento. A gente vê que no Antigo Oriente, a aliança era a forma que as pessoas se relacionavam ali. E a gente vê que desde o Antigo Testamento é a forma que Deus também estabeleceu que ele se relaciona com os homens. E o que é uma aliança, irmãos? Uma aliança é um relacionamento entre partes que têm obrigações, todas elas têm deveres, e caso elas não cumpram com seus deveres, elas vão sofrer as maldições daquela aliança. Né? E caso elas cumpram com os seus deveres, elas vão então usufruir dos benefícios, das bênçãos da aliança. Então, quando Jesus ele vem, irmãos, e ele declara as bênçãos, e ele declara as maldições, ele está justamente falando, olha, quem tem um relacionamento comigo, o que é que pode esperar? As bênçãos que pode esperar, caso esse relacionamento ele de fato seja honrado, ou as maldições que podem acontecer caso esse relacionamento ele não seja honrado, essa aliança ela seja quebrada. Na verdade, irmãos, se a gente for parar para pensar, só existem dois tipos de seres humanos na face da Terra, que são aqueles que têm guardado a aliança do Senhor e aqueles que têm quebrado a aliança do Senhor. Deus ele estabeleceu uma aliança conosco desde Adão no Jardim do Éden, e ele vem estabelecendo alianças durante toda a revelação bíblica, né, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e todas essas alianças são sombras dessa aliança gloriosa que ele estabeleceu conosco em Cristo Jesus. Então, aqui ele traz, irmãos, como que deve ser a vida, então, desses discípulos que vivem em aliança com ele. A gente vê, irmãos, que Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser abençoados. Como eu disse, essa palavra, esse termo era usado pelos gregos para se referir aos deuses. Esse é o sentimento que só os deuses poderiam sentir. Essa alegria é uma alegria que não é uma alegria temporária, passageira, mas uma alegria profunda, que não é qualquer pessoa que consegue alcançar. Você precisa estar num estado de paz de espírito, de paz interior, de paz completa, para você poder encontrar essa bem-aventurança, essa alegria profunda. Né? Inclusive, a palavra paz,
irmãos, que é usada na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela tem esse significado. A palavra paz, para o judeu, ela não significava só apenas a ausência de guerra, mas significava a sua vida está toda completa. Você tem uma vida integralmente perfeita. Em todas as áreas da sua vida, você pode encontrar essa paz. A sua paz não está encontrada em apenas uma área da sua vida, mas ela pode ser vista em tudo. Ou seja, irmãos, quando eu e você nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, as pessoas podem encontrar, podem enxergar a paz em nós em todas as coisas. Nas tribulações, nas angústias, nas dores, também nas bênçãos que nós recebemos. Mas vejam então, nos é dito aqui que existem bênçãos para aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor, para aqueles que estão em aliança com Deus. Nos é dito aqui, por exemplo, irmãos, bem-aventurados, no versículo número 20, e ele diz, bem-aventurados vós os pobres, e ele vai dizer então qual é a bênção que eles irão receber. Porque vosso é o reino de Deus. Por que você é bem-aventurado? Ele diz, porque a vocês pertencem o reino de Deus. No versículo 21, por exemplo, também ele vai dizer outra bênção, ele vai dizer, bem-aventurados vós, e ele diz, os que agora tendes fome, e o motivo, por que eles são bem-aventurados? Diz, porque eles serão fartos. E ele diz então ainda no versículo 21, bem-aventurados vós, os que choram, os que chorais, porque a vez de rir. E percebam, irmãos, que todas essas bem-aventuranças, todas essas bênçãos que Jesus está declarando sobre os seus discípulos, elas têm o seu objetivo, ou seja, eles estão olhando onde que eles vão alcançar essa bênção. Perceba que não é aqui, nessa vida. Porque Jesus ele fala, ou pelo menos não na sua plenitude, porque Jesus ele fala que é nosso o reino de Deus, mas que a gente vai ser farto no futuro. A gente vai haver de rir no futuro. E aí, ele também, para fechar no versículo 23, quando ele vai falar a última bem-aventurança aqui, ele diz, bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Ele diz, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão, aonde, irmãos? No céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então vejam que essa última bem-aventurança que ela explica bem, nos ajuda a enxergar para todas as outras. Porque perceba que ele diz assim, ó, regozijai-vos naquele dia. Ou seja, no dia em que a gente estiver sofrendo perseguições, irmãos, a gente tem que sentir alegria naquele momento, naquele dia. A gente não vai precisar esperar passar a dificuldade para a gente poder sentir a verdadeira alegria em Deus. Ele diz, a gente vai sentir alegria no meio da perseguição, e o motivo qual é? É porque sofrer é bom? Ele diz, não. Ele diz, é porque é grande o galardão que está no céu. Ou seja, desde já, irmãos, a alegria que Deus ele quer que nós sintamos aqui nessa vida são as alegrias referentes à eternidade. Veja, eu e você hoje, irmãos, a gente pode se alegrar não pelo que nós temos. Pelo contrário, irmãos, nós vimos aqui na semana passada, expliquei bem para os irmãos, olha, o apóstolo Jesus ele está dizendo aqui que bem-aventurados são os pobres. E ele não fala igual o Mateus, que são os pobres de espírito. Ele está falando aqui de uma condição material mesmo. Ele fala, quando você não tem o que você se apegar aqui nessa terra, quando você não tem as riquezas para você se apegar nessa terra, é muito mais fácil de você enxergar o quanto que você depende de Deus. Quando você passa por um problema, quando alguém está com um problema de saúde na sua família, você não vai olhar para a sua conta bancária e dizer, como eu tenho milhões, então eu vou conseguir um bom tratamento. Não, você vai querer recorrer a Deus. Você vai dizer, Deus é quem pode socorrer a minha família nesse momento de dificuldade. Quando você está com fome, ele diz, bem-aventurado vós os que têm de fome. Você vai olhar e você vai dizer, tá vendo? Se a minha alegria tivesse na quantidade de comida que eu consigo comer todos os dias, naquilo que está posto na minha mesa, eu seria o mais miserável de todos os homens. Mas como minha alegria está no céu, como minha alegria está em Cristo Jesus, então eu consigo plenamente desfrutar dessa alegria agora, porque eu sei que eu vou ser farto. Eu sei que no céu, irmãos, o Senhor Jesus ele nos chama para um banquete eterno. Na verdade, o Evangelho de Lucas é assim que ele vai declarar, que ele vai falar a respeito do céu. Quando ele fala a respeito do céu, ele usa muitas parábolas, ele fala muito a respeito do banquete celestial, onde o Senhor Jesus Cristo, inclusive no momento da ceia do Senhor, ele nos diz, olha, eu nunca mais vou beber do fruto da vide até que eu venha e eu beba de novo com vocês. E aí a gente vai poder ceiar com Cristo, irmãos, eternamente. Então veja, a alegria, irmãos, daqueles que são discípulos de Cristo, verdadeiramente conhecem ao Senhor. A alegria que eles sentem hoje, a alegria que eles sentem aqui na terra, é a alegria eterna. Veja, irmãos, que isso deve fazer com que eu e vocês,
a gente se arrependa dos nossos pecados, não apenas quando nós mentimos, não apenas quando nós roubamos, não apenas quando nós não guardamos o dia do Senhor, mas nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos, quando nós não estamos com a nossa esperança, quando o anseio da nossa alma não é a eternidade. Porque, veja, essa deveria ser a alegria da nossa alma. Sabe quando alguém pergunta assim, né, uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez, ou alguém já fez para você, né? Rapaz, o que é que você faria se você ganhasse na Mega Sena? O que é que você faria se você tivesse não sei quantos agora na sua conta? E aí você já sente uma alegria no seu coração naquele momento, pensando o que você ia fazer. E você já se imagina naquele local, você já se imagina o que você estaria fazendo ali com aquele dinheiro. Veja, irmãos, que tristeza, que é isso que enche o nosso coração de alegria. E não pensarmos naquilo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário, e o nosso mesmo coração se encher de alegria em pensar, em desfrutar, em refletir como será o céu. Eu vou ver o meu Senhor, eu não vou mais pecar contra o meu Deus, e ao invés de eu me sentir feliz, irmãos, por aquilo que poderia, ou gostaria que estivesse na minha conta bancária, ou daquilo que poderia, ou eu gostaria que estivesse na minha mesa, eu senti alegria por aquilo que eu sei que eu já tenho, e ninguém pode tirar de mim. O ladrão não pode roubar, a traça ela não pode devorar, mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. Veja que a alegria do cristão, irmãos, sempre deve ser uma alegria na eternidade. Mesmo quando Deus ele nos proporciona, irmãos, experimentarmos aqui alguma alegria, ela nunca foi nos dada. Isso que eu falei com os irmãos, né, agora durante a liturgia, né, a gente vê no livro de Atos curas, milagres sendo realizados, e tem gente que quando consegue que a alegria da vida de algumas pessoas é porque já presenciaram alguma coisa do mover de Deus aqui nesse mundo. Irmãos, isso é tão pequeno e tão insignificante em comparação à eternidade com Cristo. Veja, o próprio Evangelho vai nos dizer lá em Mateus que muitos vão dizer naquele dia que fizeram isso, aquilo e aquilo outro, e Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, eu nunca conheci vocês. Não é o quanto que nós experimentamos aqui, irmãos, de milagres, de coisas sobrenaturais nesse mundo, que vai dizer a veracidade da nossa fé, mas o quanto que você se alegra na eternidade. O quanto que o que Cristo fez por você na cruz do Calvário é suficiente para que você já esteja feliz agora. Perceba, irmãos, que a alegria que ele manda que nós sintamos não é simplesmente o não estar triste, não é simplesmente não estar chorando, mas veja, ele diz: regozijai-vos e exultai. A sua alegria deve ser profunda. Jesus Cristo, irmãos, ele sentiu essa mesma alegria, essa exultação aqui que ele nos ordena a sentir. A gente vai ver mais um pouquinho na frente. Quando ele vai ver, irmãos, as pessoas se convertendo, ele vai dizer: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou dos sábios, dos poderosos, dos grandes desse mundo, mas o Senhor tem revelado aos pequeninos. E aí Jesus Cristo está experimentando essa alegria quando os pobres, quando os que têm fome, quando os que choram, conseguem reconhecer a dependência, a necessidade que eles têm de Cristo. Isso é o que traz alegria ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Mesmo ele sendo um homem de dores, mesmo ele sofrendo, mesmo ele não tendo muitos momentos de sossego, a alegria do Senhor Jesus Cristo era refletir sobre a eternidade, sobre aquilo que nós experimentaríamos na eternidade. É isso que nos é dito, inclusive, irmãos, lá no texto de Isaías 53. Jesus vai dizer ali, nos é dito a respeito de Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Veja que a alegria de Cristo, irmãos, é o que nós iremos desfrutar com Ele na eternidade. Para pensar como isso é interessante, né? Porque Jesus Cristo ele não precisa de nós, Ele é Deus. Mas a alegria que Ele demonstra na Sua palavra é do que Ele vai usufruir conosco na eternidade. Veja, se Ele não precisa de nós, irmãos, Ele consegue encontrar alegria plena nos momentos de dificuldade. Cristo que sofreu muito mais do que a gente. Ele encontra alegria no momento de dificuldade em saber o que Ele está conquistando para nós. Quanto mais a gente, irmãos, quanto mais cada um de nós deveríamos encontrar nossa alegria nisso. Se Cristo que não precisa disso,
Ele encontra alegria nisso, irmãos. Quanto mais eu e vocês, se a alegria da nossa alma não deveria ser, usufruímos desse relacionamento com Cristo. E como é que eu vou dizer, como é que eu vou demonstrar aqui nessa terra, irmãos, que de fato Cristo, minha alegria está na eternidade. É quando aqui eu fico querendo experimentar as primícias disso. É quando aqui eu quero estar na minha palavra, eu quero estar na palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor e imaginando isso, me levando, meus pensamentos moldando a minha mente, porque meus pensamentos são tão carnais, são tão mundanos, irmãos. Porque o que tem me envolvido, onde eu tenho gastado tempo, é com essas coisas aqui dessa terra. Mas à medida que os nossos olhos se voltam para a eternidade, irmãos, a gente vai querer, pela palavra de Deus, desfrutar. É como se fosse um trailer. É como se fosse um adiantamento de herança. A gente poder ler a palavra do Senhor. A gente poder se relacionar com Deus hoje através da oração. A gente poder guardar o dia do Senhor, veja, que aponta justamente para isso. É um dia no tempo que aponta para o dia eterno, onde nós iremos passar toda a eternidade nos relacionando com o nosso Deus. Veja, ele diz: sempre foi assim a vida dos crentes. É isso que Jesus está dizendo. Porque ele diz: olha, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ele falando a respeito das perseguições. Ele diz: quando vocês forem rejeitados, quando vocês forem injuriados, quando vocês forem considerados indignos, ele diz: é para se alegrar, é para exultar, é para se regozijar, porque essa sempre foi a vida dos crentes. Veja como isso é interessante, irmãos, porque eu falei um pouco a respeito disso com vocês na semana passada, que eu disse, né, olha, veja que aqui a gente está tendo a plenitude. Jesus Cristo ele está trazendo às claras coisas que já estavam no Antigo Testamento, mas que a gente poderia se confundir um pouco se Jesus Cristo não tivesse interpretado para nós. Porque eu disse, ele está dizendo aqui, bem-aventurados os pobres, mas Abraão foi rico, mas Davi foi rico, mas Salomão foi mais rico ainda. Por que é que os pobres, eles encontram alegria? Irmãos, mas até mesmo Abraão, se a gente for olhar os sofrimentos e as perseguições que ele sofreu, a gente for olhar o ápice ali, né, do relacionamento de Deus com Abraão, a maior tentação dele, quando ele é chamado por Deus a sacrificar o seu próprio filho. Veja, ele era alguém que estava chorando ali, mas que sabia que ia rir, porque ele confiava em Deus. O nome do seu filho era justamente Isaac, que significava riso. Ele era alguém que estava ali com fome, irmãos. Acredito que Abraão talvez não tivesse nem conseguido fazer uma refeição antes de sair de casa para poder fazer esse sacrifício. Mas ele sabia, o olho dele estava na eternidade, irmãos. A Bíblia diz que Abraão, ele não confiava na cidade, na promessa que Deus fez para essa vida. Não era isso que trazia expectativa para ele. Ele sabia que as promessas que Deus dava para essa vida aqui eram apenas para apontar para a eternidade. E agora nós, irmãos, que já temos a realidade da eternidade diante de nós, porque Cristo já foi revelado de modo pleno e completo. Então a gente pode entender aquilo que já estava no Antigo Testamento, porque todos os profetas foram mortos. É isso que nos é dito pelo próprio Jesus. Qual foi dos profetas que vossos pais não mataram? Qual foi dos profetas que não foram perseguidos? E o que a gente vai ver depois de que Jesus Cristo ele sobe aos céus é que continua esse mesmo padrão. Porque os apóstolos, eles são perseguidos, e todos eles, a não ser João, que foi preso e exilado na ilha de Patmos, todos os outros também foram assassinados pelos inimigos da cruz. Então vejam, irmãos, quando nós estivermos necessitados, em qualquer ordem que seja questão financeira na pobreza, seja na questão alimentar, a fome, seja na questão emocional, o choro, seja um ódio pleno que o mundo demonstre por nós a ponto de nos perseguir. Independente de tudo isso, se a nossa alegria não está nesse mundo, a gente vai poder se regozijar e se alegrar, porque é assim a vida do crente. Foi assim que os profetas foram perseguidos. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo foi perseguido. Foi assim que os próprios apóstolos dele foram também perseguidos. E depois então de falar das bênçãos, irmãos, e que aparentemente não parecem ser nada de bênçãos, porque não refletem nada aqui para esse mundo. O que é que nesse mundo eles estão desfrutando de material? Do que desse mundo essas bênçãos estão aparecendo? Nada, irmãos. Nada. Nesse mundo, o reflexo dessas bênçãos é a pobreza, a fome e o choro. Mas ele diz agora as maldições, a partir do versículo de número 24.
Ele diz, mas ai de vós, os ricos. Irmãos, a primeira coisa que eu queria tratar com vocês, antes da gente entrar especificamente nas maldições que o Senhor Jesus Cristo traz aqui, é que é um conceito que a gente, eu não sei como é que a gente consegue não enxergar isso. Mas na Bíblia, irmãos, quem amaldiçoa é Deus. Quem amaldiçoa na Bíblia não é Satanás. Quem amaldiçoa na Bíblia é Deus. Deus foi quem amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. Deus foi quem amaldiçoou Caim por conta que ele matou o seu irmão. Deus, ele fala para Abraão, irmãos, ele fala para Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas também disse, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Foi o Senhor Deus também, irmãos, que condenou esse mundo à destruição lá no dilúvio. É o Senhor Deus que durante toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ele impõe maldição aos homens. Inclusive, se nós formos parar para pensar, vocês lembram do profeta Balaão? Balaão, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, e o que ele fala para o rei que o havia chamado, o rei de Moabe, Balaque, ele diz, eu só posso amaldiçoar quem Deus amaldiçoou. E o Senhor Jesus, irmãos, é a pessoa na Bíblia que mais usa esse termo aqui, ai, que significa uma maldição. Esse termo é mais complexo do que apenas uma maldição. É como se fosse assim, você está lamentando porque aquela pessoa ela está sendo conduzida direta e completamente para o caminho da maldição. Não tem outro caminho para ele, não tem escapatória para ele. O caminho que ele está trilhando é um caminho que vai levá-lo, vai conduzi-lo perfeitamente à maldição. Jesus é quem mais usa esse termo na Bíblia. Ele diz então, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Veja, irmãos, parece aqui, se a gente fosse falar as bênçãos e as maldições que Jesus Cristo falou aqui, nós falaríamos o contrário. A gente ia dizer, olha, coitado dos pobres, porque eles não têm nada. E a gente ia dizer, hoje quem é feliz mesmo são os ricos, porque eles têm a consolação deles aí, ó. Eles agora já estão desfrutando de consolação aqui nessa terra. Mas o que Jesus fala é o contrário. Ele diz, você que tem encontrado consolo aqui nessa vida, tema. Você que está achando que as coisas desse mundo podem satisfazer a sua alma. Você que já tem buscado satisfação nas coisas dessa vida. Ai de você. Se você já está perdido. Essa é a palavra, irmãos, que o profeta Isaías ele fala lá no capítulo 6, quando ele diz, ai de mim, eu estou perdido. Porque eu estou diante de Deus e eu sou um pecador. E eu habito no meio de um povo pecador. Aqui Jesus diz, vocês que conseguem encontrar consolação nessa vida, isso é tudo que vocês vão ter da parte de Deus. É o consolo nesta vida. Ele disse, você que está farto, você está satisfeito, a sua barriga está cheia, você consegue comer o melhor dessa terra. Ele disse, você vai vir a ter fome. Ele diz, você que agora está rindo, você vai haver de lamentar e de chorar. Isso que é interessante, irmãos, porque na verdade um dos frutos do Espírito é a alegria. Como é que Jesus ele está falando que a pessoa ri, a pessoa está debaixo de maldição? Esse riso aqui, irmãos, que é falado por Cristo, ele representa a busca pelo prazer nesse mundo. Ele falou primeiro da riqueza, ele falou depois a respeito da fome, você está satisfeito com a fome, você está farto, não ter fome, e ele diz então sobre o riso, que representa o prazer, a alegria. E veja se nós não estamos debaixo dessa condenação aqui, irmãos. Porque, como eu disse para vocês na semana passada, né, todos nós somos ricos aqui. Se a gente for pegar o padrão do primeiro século, rico era qualquer pessoa que não estivesse vivendo na linha da pobreza ali, na sua subsistência, as suas necessidades ali naquele momento, sem saber se vai conseguir suprir ou não. Então nós somos ricos. Nós devemos ter cuidado com essa maldição do Senhor. Senão nós estamos buscando consolo aqui, nessas coisas que nós temos aqui dessa vida. Nós somos fartos, irmãos. A gente não está, graças a Deus, não tem ninguém aqui que não tem o que comer em casa.
Mas essa terceira condenação, irmãos, talvez ela seja maior ainda sobre a nossa sociedade, sobre nós. Porque nós somos escravos dos prazeres. Ninguém quer chorar. Ninguém quer passar por uma dificuldade para precisar refletir. A gente não gosta de pensar em coisas ruins. A gente gosta, irmãos, de sempre estar se divertindo e de estar se distraindo. Inclusive, hoje em dia, né, até as pregações melhores, né, o pastor, para fazer sucesso, ele tem que ficar contando piadinha, porque até para ouvir a palavra de Deus as pessoas não conseguem, as pessoas têm que ficar ouvindo umas gracinhas de vez em quando, para poder elas sentirem alegria ali. Mas veja, irmãos, se essa tem sido a nossa busca pela riqueza desse mundo, se essa tem sido a nossa busca de estarmos sempre satisfeitos, se essa tem sido a nossa busca, o prazer, o prazer, o prazer. Jesus Cristo está dizendo, a maldição já está sobre vocês. E a maldição de vocês é essa. Vocês vão estar buscando esse mundo. Eu vou deixar vocês encontrarem esse mundo. Eu vou deixar vocês encontrarem satisfação nesse mundo. Vocês estão se consolando. Vocês estão fartos. Vocês estão rindo. Mas vocês vão lamentar. Vocês vão chorar. Isso, irmãos, no que a gente coloca a nossa esperança hoje, ela não vai trazer proveito nenhum eterno para nós. E veja por que nós estamos debaixo de maldição, irmãos. Porque nós nem conseguimos ver a necessidade que nós temos de Cristo. Nós nem conseguimos ver como que Cristo é suficiente para satisfazer toda a nossa alma em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente está se enchendo tanto das coisas desse mundo que, de novo, como eu disse no início, a gente só vai conseguir estar cheio de Deus, irmãos, quando a gente estiver vazio de nós mesmos. E não adianta você estar vazio, você dizer, ainda bem, pastor, que eu não sou tão rico assim, ainda bem que eu passo dificuldade nessa vida, ainda bem que eu choro que só. Se você não está buscando ser suprido por Cristo em todas essas dificuldades, porque veja, Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, ou seja, aqueles que vão buscar satisfazer as suas necessidades nele, não aqueles que simplesmente têm a dificuldade. A pobreza, irmãos, não é um sinônimo de salvação. O choro não é um sinônimo de humildade. E a fome não é um sinônimo de alguém que reconhece a necessidade que tem de Deus. Essas coisas devem nos conduzir a isso. Mas mesmo que você passe por essas dificuldades aqui colocadas, se isso não estiver lhe conduzindo a Cristo, isso não serve de absolutamente nada. Veja, Jesus então termina dizendo, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Veja, irmãos, como que a gente mede a fidelidade de alguém à palavra de Deus? É o quanto que as pessoas reconhecem que nós temos sido fiéis a Deus? É o quanto de like que a gente recebe na internet? É o quanto de reconhecimento que nós temos pela parte dos homens? É isso que a gente está buscando? Veja, a palavra de Deus diz, foi assim que os homens sempre procederam com os falsos profetas. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está dizendo assim, o padrão que você vai ter que avaliar a sua vida é esse aqui que eu estou dando. É esse aqui que eu estou dando. É o quanto que você tem se confortado, encontrado consolo nessa vida, e o quanto que você tem buscado a mim, e o quanto que a eternidade tem alegrado o seu coração. Esse é o padrão que eu estou lhe dando. Sabe por quê? Porque se você não for seguir esse meu padrão, você vai seguir o padrão dos homens, e você vai se enganar completamente. Porque o padrão dos homens é perseguir quem está sendo fiel a Deus, e o padrão dos homens é louvar quem está sendo infiel, quem está sendo infiel a Deus. Eu e vocês, irmãos, a gente vai sempre querer ser conivente com o pecado uns dos outros. Eu vou pegar leve com o pecado de vocês, para vocês pegarem leve com meus pecados e a gente poder fingir que está tudo bem. Jesus diz, volte para a Escritura. Jesus dá o padrão aqui, irmãos, completamente contrário ao padrão desse mundo, completamente o contrário do padrão que até mesmo a igreja usa para avaliar a fidelidade que a gente tem tido em relação à palavra de Deus. Mas é o padrão que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Se a nossa alegria, irmãos, é em Cristo, naquilo que ele conquistou na cruz, e a gente sabe que só vai ser plenamente cumprido na eternidade, então, de fato, irmãos, somos discípulos do Senhor Jesus. Se o que Cristo fez por nós é mais valioso para nós do que tudo, do que as nossas posses, do que a nossa família, do que as nossas finanças, do que a nossa saúde,
Então a gente pode se regozijar e se alegrar, exulte, mesmo que você esteja sofrendo perseguição ou dificuldade ou dor nessa vida. Mas se você tem buscado a consolação, se você só está feliz, quando você consegue ter aqui, seja o reconhecimento das pessoas, sejam posses, sejam momentos de alegria e de prazer e de uma boa alimentação, ele diz, cuidado, lamente e chore, porque não é esse o padrão do Senhor Jesus. Não é isso que Deus colocou como padrão que nós devemos ter para a nossa vida, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?